Marcelo Fachinello, 205, 152, 2024. Encaminhe-se ao Poder Executivo a seguinte sugestão: a atualizar os decretos municipais para flexibilizar as regras de utilização do recuo frontal e calçadas na frente de bares, restaurantes e estabelecimentos afins, permitindo sua exploração comercial sob parâmetros técnicos e critérios objetivos. Em discussão. Para discutir, vereador Alexandre Leprevot. Bom dia, vereadores, vereadoras, presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu fiquei muito feliz com esta sugestão ao Executivo vindo do presidente Marcelo Fachinello, porque realmente essa é uma demanda que há muito tempo os empresários e comerciantes da nossa cidade estão atrás. E nós já fizemos alguns pedidos referentes a isso, porque é uma demanda que causa inúmeros problemas para os empresários da nossa cidade, os empresários e comerciantes. Por sinal, é uma demanda que seria de muita valia, e é por isso a minha alegria em ter o presidente desta casa solicitando, porque até hoje a atual gestão só se demonstrou contrária aos empresários e comerciantes da cidade de Curitiba, com inúmeras multas através da ação integrada AIFO, com diversas dificuldades relacionadas ao urbanismo, com a não compreensão do grande desconto que 20 e poucos vereadores assinaram aqui referente às multas da pandemia. 20 e poucos vereadores assinaram favoráveis a um grande desconto referente às multas da pandemia, e a prefeitura simplesmente esnobou os empresários e comerciantes. Inclusive, eu fiz contato com o secretário de governo diversas vezes, quando ainda estava na base, falei com o vice-prefeito Eduardo Pimentel, falei com a assessoria do prefeito Rafael Greca, falei com todo mundo que podia falar, e ninguém se demonstrou interessado em defender os interesses dos empresários e comerciantes da cidade de Curitiba, que são eles que geram empregos, que fazem a economia fomentar. Então, a realidade é essa que é a realidade. E então, por isso que eu fico muito feliz em ver o nosso competente, digníssimo, excelentíssimo presidente da Câmara, Marcelo Fachinello, apresentando esta sugestão, porque eu acredito que nesta casa nós devemos somar um com o outro. Eu acredito no fortalecimento dos vereadores, eu acredito que juntos nós podemos conquistar muitas coisas. Esta casa tem que estar forte, e a junção dos vereadores para conquistar as demandas fazem parte disso. Em 27 de outubro de 2023, eu apresentei um requerimento que dispõe sobre o uso temporário do recuo frontal de restaurantes, bares, lanchonetes, para permitir que imóveis com 2 ou mais subeconomias tenham permissão de fazer o uso do recuo frontal de seus estabelecimentos. A alteração do decreto 675 de 2020, que dispõe sobre o uso temporário do recuo frontal de restaurantes, bares e lanchonetes, para permitir que imóveis com 2 ou mais subeconomias tenham permissão de fazer o uso do recuo frontal de seus estabelecimentos. Porque a presente solicitação, ela é uma demanda constante dos empresários de restaurantes, bares e lanchonetes. Uma vez que a legislação, vereador Toninho, que aqui me acompanha com muita atenção, no qual eu agradeço, não permite que imóveis que tenham 2 ou mais subeconomias possam solicitar o uso do recuo frontal dos sublotes de seus estabelecimentos. Cada vez é mais comum ver empreendimentos em nossa cidade, como, por exemplo, centros comerciais. Então, vamos supor que o empresário aluga, vereador Beto, 2 lojas e um centro comercial. Ele se complica inteiro, porque daí ele não consegue, porque são divididas, né? Os lotes são divididos, as lojas são divididos, então ele não consegue tirar de forma prática as suas autorizações, e assim se complica. Nós fizemos essa sugestão
para que a Prefeitura possa avançar nisso e flexibilizar, e que a gente possa ver o mercado produtivo fluindo, e não o mercado produtivo sendo atrapalhado como é hoje. Fiz também, em 27 de novembro de 2023, uma sugestão para alteração do decreto 675/2020, para permitir o uso do recuo frontal de restaurantes, bares e lanchonetes localizados nas esquinas, nas duas testadas. Porque o que acontece hoje? Se tem um estabelecimento, e tem vários na cidade, reparem, eu comecei a reparar isso, existem vários, que estão se complicando, né? Porque eles não conseguem se regularizar e a Prefeitura não ajuda em nada para que eles possam se regularizar. Mas, se tem um imóvel numa esquina e a pessoa usa o espaço do recuo dele em uma esquina, ele não pode usar na outra. Então, se a loja faz um L, no qual ele poderia usar essa varanda em L, digamos assim, ele não pode usar, ele só pode usar de um lado. E na maioria das vezes não faz sentido, porque ele não está atrapalhando o passeio, ele não está obstruindo o passeio. É apenas, digamos assim, uma implicância que está na lei, uma implicância desnecessária, que isto também poderia ser adequado e ia poupar o incômodo e o desgaste com diversos empresários e comerciantes, porque eu atendo muitas dessas pessoas e sei o que eles sentem na pele. Então, trata-se de mais uma solicitação para que a Prefeitura possa rever o decreto, precedendo pequenas alterações, que não trazem impacto significativo nos imóveis, mas, sem dúvida, são importantes e beneficiam os empresários dos ramos de restaurantes, bares e lanchonetes, fazendo que eles possam explorar o recuo de ambas as testadas nos imóveis. Fizemos também, na data do dia 27 de 2023, um requerimento pedindo à Prefeitura, sugerindo à Prefeitura a alteração do decreto também, 675/2020, e do 1737/2005, para possibilitar que restaurantes, bares e lanchonetes possam fazer o uso conjunto do recuo frontal e de mesas e cadeiras nas calçadas em determinados locais. Hoje, se o cara usa o recuo, ele é proibido de colocar mesa e cadeira. E da mesma forma, em várias situações não muda nada, ele não está atrapalhando o passeio. Então, também são empresários que estão empipinados devido às burocracias, devido à falta de vontade da Prefeitura em ajustar estes decretos, que poderiam ser ajustados, e como eu já falei, é uma gestão que joga contra os comerciantes e empresários. Eu não vi uma atitude, desde que eu estou aqui como vereador, favorável aos empresários e comerciantes da cidade. Vereador, presidente, nesse momento, Tito Zeglin. Nenhuma atitude favorável aos empresários e comerciantes, e desafio os vereadores a vir aqui dizer uma atitude favorável desta gestão. Então, esta sugestão que eu fiz ao Poder Executivo, a legislação atual que dispõe sobre o uso de recuo frontal para restaurante e similares, como de uso de mesas e cadeiras nas calçadas, não permite que imóveis tenham a possibilidade de solicitar o uso de recuo frontal, que possam cumulativamente pedir o uso de mesas e cadeiras na calçada em frente aos seus imóveis. Assim, nós sugerimos à Prefeitura que possibilite, em determinados casos, onde o padrão da quadra já tenha imóvel que utilize mesas na calçada, que os outros estabelecimentos também possam fazer uso, mesmo que já façam o uso do recuo. Então, o que acontece? Tem uma rua que está todo mundo lá usando as mesas nas calçadas. Aí um imóvel, só porque ele faz o uso já do recuo, ele fica impedido de colocar as mesas nas calçadas. Isso não faz sentido nenhum. Então, essa sugestão se baseia no caso de imóveis, em sua maioria antigos, com a construção de alinhamento predial, com possíveis imóveis vizinhos, construídos posteriormente, que tenham construções com recuo frontal definido. São sugestões que contribuem com a desburocratização na nossa cidade. E, voltando ao requerimento de hoje, no qual o presidente Marcelo Fachinello apresenta, o requerimento de hoje diz para flexibilizar as regras de utilização de recuo frontal
e calçadas na frente de bares, restaurantes e estabelecimentos, a fim permitindo sua exploração comercial sob parâmetros técnicos e critérios objetivos. É isso que nós queremos. Na verdade... Tenha parte. Já concedo. Na verdade, é isso que nós precisamos. E é por isso que eu venho aqui com muito entusiasmo em ver que outro vereador, em especial da base, especialmente presidente da casa, tomou a iniciativa de brigar por isso. E eu convido, com toda a humildade e respeito que tenho aos meus pares, para que vocês também possam brigar por isso. Porque são situações que não fazem sentido e estão prejudicando significativamente os comerciantes e empresários da cidade de Curitiba. Então, fica aqui os meus parabéns ao presidente Marcelo Fachinello por trazer esse assunto e a minha colaboração nessa discussão. Concedo os apartes. Primeiro, o vereador Mauro Inácio, por favor, por gentileza, com a palavra. Obrigado, vereador Alexandre Leprevot. Inicialmente, quero cumprimentar nosso presidente Marcelo Fachinello pela iniciativa dessa sugestão. Vossa Excelência discorreu agora a sua longa trajetória de requerimentos, Vossa Excelência que representa esse setor também, o setor de entretenimentos, bares, e dizer que lá em Santa Felicidade, a CISP, a Associação Comercial e Industrial de Santa Felicidade, também tem esse apelo. Nós fizemos várias reuniões no urbanismo, o secretário Júlio Mas, a sua equipe, alertamos essa situação, isso antes da pandemia, durante a pandemia, ou seja, esse tem sido um tema recorrente do nosso mandato, e penso que de outros dessa casa aqui também, e nós ficamos naquela situação, não é brigar, né, vereador Alexandre Leprevot, é dialogar, fazer o bom diálogo, buscar soluções para esse setor que precisa incrementar, naturalmente já se recuperou da pandemia, precisa avançar. Então, dizer que tanto na Manuel Ribas, como na atual do Túlio, na João Falas, onde existem também bares, onde existe restaurante também, e onde há a possibilidade de avançar na calçada sem atrapalhar o pedestre, essa é a nossa bandeira também, e nos somamos então ao requerimento do vereador Marcelo Fachinello, no caso, uma sugestão ao Executivo. Perfeito, vereador Mauro Inácio, agradeço a sua colaboração e realmente em Santa Felicidade tem inúmeros comerciantes com esta demanda e bem como o senhor falou, aqui não é brigar, aqui é dialogar, mostrar como está funcionando para a gente evoluir. O que não dá é para a gente prejudicar aqueles que fazem a economia da nossa cidade girar. E isso hoje acontece. E nós, como vereadores, podemos fazer com que não aconteça, basta termos boa vontade. Vereadora Amália Tortato, com a palavra, por favor. Obrigada, vereador Alexandre Leprevot, pela gentileza da concessão da palavra. Quero começar parabenizando também o presidente dessa casa, vereador Marcelo Fachinello, pela iniciativa. Com certeza é uma iniciativa que conta com o meu apoio. Quero parabenizar o senhor também pela discussão e pela preocupação em sempre tirar burocracias e facilitar a vida de quem empreende, de quem gera renda no nosso município. Em 2023, ou seja, no ano passado, nós também fizemos uma solicitação para que fosse permitido o uso do recuo dos empreendimentos que ficam em frente às canaletas, que são do chamado Plano Massa, né? Então, todo prédio que é construído em frente à canaleta dos ônibus, ele necessariamente tem que deixar aquele recuo enorme na frente, que não pode ser utilizado para absolutamente nada, nem para colocar uma placa fazendo propaganda do seu comércio, o empreendedor não pode usar. Então, nós fizemos essa sugestão para que fosse permitido o uso desse recuo frontal dos empreendimentos que estão instalados ali, onde eu tenho chamado Plano Massa, que é justamente em frente às canaletas, né? Em 2020, vereador Alexandre Leprevot, aqui nessa casa foi rejeitado um projeto que tentou regulamentar, que tentou permitir o uso de mesas e cadeiras nas calçadas pelos bares e restaurantes. O projeto de iniciativa do então vereador Felipe Braga Cortes, em parceria com o vereador Euler, nós ainda não éramos vereadores aqui nessa casa, mas infelizmente essa casa rejeitou em 2020. Talvez, se tivesse sido aprovado, a gente não precisaria estar discutindo isso hoje aqui em Curitiba. Eu quero também lembrar, cidadão, não é um espaço público.
e que está cheio de regra e que ele não pode usar como ele quiser. Ele não pode usar da forma que ele entende que é melhor para atender o seu cliente ou para a casa dele, para ele fazer o que ele quiser na casa dele. Então, parece que o poder público esquece disso e fica colocando regra para a propriedade privada. O recuo é propriedade privada e a gente não pode esquecer disso em nenhum momento. O que a gente está pedindo aqui é para permitir que a pessoa possa usar o que é dela, um espaço que é dela, para que ela possa fazer uso desse espaço que é dela. Então, é quase como se a gente estivesse pedindo um favor. Por favor, prefeitura, me deixa usar aqui um espaço que é meu, da forma que eu entendo que melhor pode atender. E a gente fala bastante do empresário, eu já vou te devolver a palavra, que eu sei que está acabando o tempo. A gente fala bastante do empresário, mas a gente esquece que também é o consumidor. Não é só o empresário. Sim. Se ele quer colocar uma mesa ali na calçada, é porque tem alguém que quer sentar ali para fazer o seu jantar, para fazer a sua refeição, porque considera que isso é agradável. A gente vê isso em outros lugares do mundo, mas Curitiba, infelizmente, insiste em ficar para trás. Então, conte aqui com o meu apoio. O presidente também conta com o meu apoio nessa questão. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Amália. A senhora citou referente ao eixo estrutural, que são os prédios que tem aquele avanço em sua marquise e os comércios estão embaixo. Esses comércios são proibidos de botar mesa e cadeira nessas marquises, vereador Ezequias. E nós temos um tamanho de calçada muito grande, geralmente. Então, também não faz sentido proibir esses comerciantes de botar mesas e cadeiras nas calçadas. Pois bem, fui trabalhar. Era da base, tinha as portas abertas na prefeitura e fui trabalhar. E até hoje estão me enrolando, dizendo que vai sair um decreto. E tem outro vereador que trabalhou bastante aqui, além do seu requerimento, mais outro da base, que é o vereador Osias Moraes, e eu acompanhei. Até hoje, o secretário de governo está me enrolando, dizendo que vai soltar um decreto para liberar os comerciantes a colocarem mesas e cadeiras no eixo estrutural da cidade. Eu já fui anunciar para os comerciantes umas 10 vezes que eles iam fazer o decreto, e o decreto não sai, porque está travado no IPUC, porque não sei o quê, porque blá, 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 porque bererê. E a gente fica lá, vendo o comerciante suplicando com cara de palhaço, porque você vai lá na prefeitura, eles te falam uma coisa e não fazem, ficam te enrolando. Não sei se era por questões pessoais comigo, não sei se fazem isso com os outros vereadores, mas comigo fizeram. Então, vira palhaçada, né? Lá na prefeitura nós temos os professores de Deus, nós temos aqueles que são os Googles, que só eles sabem tudo, que eles são o dono da verdade, que eles fazem o que quer, eles fazem o que querem e o que não querem, e o que não querem, eles enrolam. Parem para pensar que, se bobear, todos vocês estão sendo enrolados. Então, o eixo estrutural é sim de extrema importância também, vereadora Amália, entre os outros pontos que a senhora citou. E o que tem que ficar claro para todo mundo é que, a partir do momento que um comerciante que tem duas frentes, e ele usa as duas que hoje não pode pelo decreto, e ele tem espaço para que as pessoas possam, no passeio, passear. A partir do momento que a prefeitura vai lá dar a primeira notificação, a vida desse comerciante vira um pandemônio. A vida desse comerciante vira um inferno. Esses comerciantes começam a se incomodar e passam a deixar de gastar as suas energias para fazer o seu negócio gerar lucro, gerar empregos, para se incomodar com as burocracias que a prefeitura impõe desnecessariamente. Quando são burocracias necessárias, nós não nos opomos. Agora, são muitas burocracias desnecessárias que, através de um decreto, vereador Euler, podem ser mudadas. E não pense que os comerciantes não sabem quem trabalha a favor ou quem trabalha contra eles. Sabem. Então, é por isso que vem de muita valia, eu fico muito feliz, este requerimento do vereador Marcelo Fachinello, e peço para que vocês, demais vereadores e vereadoras, sejam solidários e se juntem a esta briga e parem de deixar com que os Googles que estão na prefeitura manipulem suas cabeças. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão o requerimento em pauta. Não temos vereadores inscritos para discutir a matéria, então vamos para a votação. Os vereadores... Para encaminhar.
Vamos encerrada a discussão, vamos para a votação. Para encaminhar a votação, o autor, vereador Marcelo Faquinello. Obrigado, vereador Tito Zeglin. Ouvi atentamente as palavras do vereador Alexandre Leprevot. Discordo de diversas pontuações que foram feitas pelo vereador, como, por exemplo, dizer que a prefeitura não apoia, só trabalha contra, falta vontade, que são os senhores de Deus. Mas concordo com a situação de que, de fato, os comerciantes sabem quem trabalha e por isso nos procuraram também para fazer esta sugestão. Estamos trabalhando pela aprovação e colocação de um decreto, por isso peço o voto favorável. Muito obrigado. Não temos mais inscritos para os devidos encaminhamentos, então vamos para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à sugestão do vereador Marcelo Faquinello permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento, a sugestão. Para justificar o voto, com a palavra o ilustre vereador Ezequias Barros e, na sequência, o vereador professor Euler. Obrigado, presidente Tito Zeglin. Entendo importante essa resolução, né, esse pedido à prefeitura vindo do presidente dessa casa. Eu queria até ter discutido, presidente, porque vejo como é importante. Nós temos diversas panificadoras da cidade que queriam expandir o seu espaço para dentro daquilo que é deles. Nós temos ali no Capão Raso, o senhor conhece muito bem, a Pão Delícia, que já foi multada porque fez aquele espaço maravilhoso, né? um lugar de convivência maravilhoso. Temos a Bom Pan, que é do mesmo grupo de empresários, que gostaria de fazer o mesmo que foi feito lá na Pão Delícia, mas que não podem fazer por causa da lei. E eles têm um espaço fantástico, que pelo menos um dos lados pudesse ser usado, né? Um dos lados do terreno pudesse ser usado, aquela parte frontal, para fazer um café, né? Para fazer um atendimento à comunidade. Então, tem sim também as questões dos bares para usar, né? E disse muito bem a vereadora Amália, aquele espaço onde estão proibida a colocar, vereadora Amália, a mesa para atender ou com almoço, ou com café, ou com o que a pessoa quiser, está invadido por pessoas moradoras de rua. Moradores de rua, que estão lá tornando fétido aquela situação, em frente a bares, em frente a lanchonetes, em frente a comércios, ali no Capão Raso. Eu estou falando ali no Capão Raso, bem no lugar onde o Tito Zeglin é o vereador atuante ali, agora com aquela nova obra que foi feita, ficou maravilhoso. Mas os espaços embaixo dos prédios, eles estão se tornando locais de moradia de pessoas de rua, que estão em situação de rua, mas não se pode usar aquele espaço para atender a comunidade, atender a sociedade. Então, é triste ver isso. E o caso que eu falei de 2 panificadoras ali no Capão Raso, mas são centenas delas que têm recurso. E tem uma coisa, dá emprego, porque quando você abre a situação para um café da tarde, aquele café colonial, ou mesmo espaço para o café, você está dando emprego para pessoas ir para aquela panificadora, para aquela lanchonete, trabalhar. Então não é só a questão do empresário, é uma questão também de sobrevivência e de emprego. Por isso votei sim. Obrigado. Para justificar o voto, professor Euler, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, meu voto favorável tem muita relação com o que o Ezequias falou agora, a questão da geração de emprego e renda. É algo que tem que ser prioritário dentro de qualquer governo, seja ele municipal, estadual, federal. E o uso do recuo, ele amplia as possibilidades do comerciante, que tem essa área disponível e que poderia estar utilizando comercialmente, o que faria com que o movimento desse comércio aumentasse e também tivesse a possibilidade de gerar mais emprego e renda para os seus colaboradores. Eu estive, acho que ano passado ou retrasado, em São Paulo, e algo que me chamou a atenção. Em muitos locais ali, não apenas o recuo é utilizado, mas como é utilizado também, são utilizadas as chamadas vagas vivas. Então, à frente de bares, à frente de restaurantes, no período noturno, que tem menor movimento de veículos, as vagas de estacionamento na rua, elas são colocadas ali espécies de pallets removíveis, e durante o período noturno, inclusive as vagas são utilizadas para ampliação da área. São inovações, são maneiras diferentes de pensar e que trazem benefícios para a cidade, para a população, e no final das contas acaba acarretando inclusive
maior arrecadação para o município, né, em virtude aí de maior consumo que existe da população. E eu gostaria de acrescentar nesse momento, eu sei que não é exatamente uma justificativa, mas acrescentar também o uso do recuo para estacionamento. Algo que foi tratado aqui na Lei de Zoneamento Urbano e Uso do Solo, e que ainda também não foi regulamentado, né? Você pega uma loja, vou dar um exemplo aqui na Visconde Guarapuava, a Nudelmania, né, uma loja que vende fantasias, adereços e tudo mais, ela tem um baita de um recuo já pronto para ser usado como estacionamento, e ela foi obrigada a colocar ali algumas estruturas para impedir os carros de entrar, por exemplo, uma corrente. E eles estão perdendo clientes, porque o cliente não consegue estacionar em local nenhum da região, enquanto aquele local está simplesmente morto, sem utilização nenhuma. Então, fica aí nosso apelo realmente à Prefeitura para que regulamente essa situação. Não de forma desordeira, né, que cada um faça o que quer. Não, crie-se uma regra, mas uma regra que permita o uso do recuo, tanto para colocar mesas, cadeiras, no caso de bares, restaurantes e panificadoras, mas que também permita a outros comerciantes que possam usar o recuo para o estacionamento, que tanto traz clientes para esses comércios. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vamos passar a palavra agora para o vereador Sidney Tualdo. Obrigado, presidente. Justificar o meu voto favorável. E eu tenho a minha bandeira, defender os comerciantes, os empreendedores. E realmente isso é uma briga minha, briga no bom sentido, com as que tem do urbanismo há muito tempo. A questão até do uso de cavaletes em alguns locais que está acontecendo, infelizmente, como eu digo sempre, se é um decreto, se é uma lei, ela tem que ser feita a todos, né? Então, eu vejo lá em Santa Felicidade, alguns amigos meus tiveram problemas de notificação e multas com relação a cavaletes, e em outros lugares, infelizmente, isso não acontece. E, em segundo ponto, realmente, o uso do recuo para essa colocação de mesas, bem dito pelo vereador Euler, eu estive em São Paulo no passado e presenciei isso mesmo. Interessante, à noite, estive lá nos bairros principais de São Paulo e realmente é isso que acontece. E o comerciante até me disse, eu citei que era vereador em Curitiba, falou, olha, isso aqui para nós foi importantíssimo. O número de clientes aumentou muito, a renda aumentou muito, gerou mais emprego, porque teve que contratar mais pessoas. Então, acho que esse olhar da Prefeitura existe, também disse, concordo com algumas coisas que o vereador Alexandre falou, também, com certeza, mas também, como eu digo, a Prefeitura tem esse olhar para o comerciante, mas acho que chegou no momento de nós abrirmos mais esse leque, para poder favorecer aquele empreendedor, aquele comerciante que tanto sofreu na pandemia e que ainda está tendo os reflexos da crise que aconteceu naquele momento. Então, o nosso voto foi favorável e em virtude sempre do apoio ao comércio dentro da nossa cidade de Curitiba. Obrigado, vereador Sidney Tualdo. Para justificar o voto, vereador Osias Moraes, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Quero me somar também, votei favorável ao requerimento do nobre presidente Marcelo Fachinello, que traz um pedido importante, a flexibilização desse recuo, do uso desse recuo. Que pena o meu amigo, o qual eu vim há uns meses atrás até a tribuna na República Argentina, vereador Alexandre Leprevot, ele faliu. Infelizmente. Ele empregava 3 pessoas nesse local e era um bar que tinha próximo a uma importante praça, que é a Praça do Japão, vereador Beto Moraes, bem no centro do Água Verde, muito conhecida, muito frequentada, e ele não teve condições de colocar a cadeira para atender melhor o cliente, a mesa para o cliente sentar e participar. Ele não teve condições, vereador Ezequias Barros, de manter o seu comércio. Uma quadra depois, tem um outro estabelecimento que usa o recuo, que coloca a mesa, que atende, mas nós não tivemos a flexibilização, nós não tivemos o entendimento do urbanismo, nós não tivemos o entendimento que ele poderia também usar o recuo e que não atrapalha. Na República Argentina tem vários estabelecimentos naquele eixo em que a marquise ela não atrapalha a calçada, ela não atrapalha, às vezes são 7, 8 metros, fica embaixo, e essa era a situação dele. E eu recebi com muita tristeza a mensagem dele dizendo, vereador, infelizmente fechei as portas, não aguentei.
Esperei, lutei, mas não tive condições de continuar. Talvez não seja pela mesa, mas se tivesse a mesa, se ele tivesse uma melhor qualidade de atendimento naquele lugar, se ele tivesse atendido melhor o seu cliente, tivesse essa disponibilização, essa flexibilização da prefeitura em determinados lugares, eixos, comerciantes que empregam na nossa cidade. A gente precisa, e isso é uma pauta que todos nós aqui, vereadores, da base ou não da base, a gente tem trabalhado para tentar um entendimento de que a gente pode ajudar. Eu fui em São Paulo, como disse bem o professor Euler, constatei isso que o professor Euler falou também, passei algumas noites lá em São Paulo, e realmente, e São Paulo, eu não sei se o senhor percebeu, vereador professor Euler, é conhecido como a cidade que não dorme. Por que a cidade que não dorme? Porque se flexibiliza, porque olha também para o seu comerciante, olha para a geração de emprego, e nós precisamos também. Curitiba avançou e avançou muito, mas nessa pauta nós estamos ainda em discussões e a gente precisa viabilizar essa estrutura para o nosso comércio. Parabéns, vereador Marcelo Fachinello, votei favorável e concordo com a sua indicação aqui de sugestão e decreto. Obrigado. Obrigado, vereador Osias Moraes. Temos ainda inscrito o vereador Marcos Vieira, porém temos 1 minuto apenas de sessão em tempo regimental, vereador. Gostaria de fazer uso da palavra para justificar? Bem rápido, eu não poderia perder esse 1 minuto para justificar o meu voto favorável, parabenizar pelo esse requerimento, e essa é uma situação que nós precisamos brigar para o Curitiba. Essa flexibilização é muito importante, como já falado pelos que me antecederam. Quantos empregos estão sendo deixados de gerar, quantos empreendimentos fechados devido a essa flexibilização. Trago aqui também a fala do professor Euler, quantos comércios estão sendo fechados devido à flexibilização para o uso do estacionamento. Eu moro numa região de periferia, onde os espaços são menores ainda, e lá a gente sabe o sofrimento. São os pequenos e médios mercados que tem lá, que hoje estão quebrando tudo, que geram lá 30, 40 empregos, que vão acabar tendo que falir e demitindo seus funcionários por não ter um espaço onde os seus clientes possam estacionar. Então, parabéns, conto com o meu voto. Já votei favorável, porque acredito e acho que essa é uma pauta que nós precisamos lutar para que a cidade possa dar essa oportunidade para os nossos comerciantes.